Analise sintaticamente a oração do período simples. Primeira oração, Camila ficou preocupada. Bom, inicialmente, quando a gente vai analisar uma oração do período simples, e o que seria uma oração do período simples, é uma oração, toda oração possui verbo. Quando não possui verbo, será uma frase, né? Mas quando possui verbo, será sempre uma oração. E a oração do período simples é quando há apenas um único verbo. Como esse primeiro aí, só temos um verbo, certo? Nós vamos identificar este verbo e a partir dele nós vamos fazer toda a análise sintática. A primeira coisa que é importante você fazer é identificar o sujeito, certo? Quando eu falo, Camila ficou preocupada, como é que a gente sabe onde está o sujeito aí dessa oração? Nós vamos identificar agora o verbo. O verbo dessa oração é o verbo ficar. Tá aqui o verbo ficou, né? E a gente pergunta, quem ficou preocupada? A partir do verbo. Camila. Camila, então, será o nosso sujeito. Camila será o nosso sujeito da oração. Vou mudar aqui para ficar tudo padrão. Camila é o nosso sujeito. Existem vários tipos de sujeito. O simples, o composto, o oculto e o indeterminado. Nesse caso aí, nós identificamos o sujeito. Esse sujeito é um sujeito determinado, porque nós conseguimos identificá-lo, só que ele possui apenas um núcleo. Então, é um sujeito determinado simples. Já passamos da primeira etapa aqui, vamos para a segunda. O predicado vai ser a partir do verbo. Achou o sujeito, o resto é predicado. E para achar o sujeito, nós identificamos ali o verbo e perguntamos ao verbo, né? Por exemplo, aí, Camila ficou preocupada. Aí eu vou identificar o verbo. Ficou preocupada, né? Quem ficou preocupada? Camila. Então, Camila é o nosso sujeito determinado simples, porque possui apenas um núcleo. E ficou preocupada é o nosso predicado. Agora vamos lá. Para os predicados, existem o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Nesse caso, nós vamos ter o predicado nominal, porque o verbo ficou é um verbo de ligação. Ele está ligando uma característica ao sujeito. É bom, inicialmente, você decorar alguns verbos de ligação. O verbo ser, o verbo estar, permanecer, o verbo ficou, né? Nesse exemplo aí, nessa questão. O verbo andar também, algum contexto ele também vai ficar como verbo de ligação, apesar de ser um verbo de ação, né? A pessoa anda, ela está praticando uma ação. Porém, em alguns contextos, vai ser um verbo de ligação. Por exemplo, se eu falasse assim, ao invés de Camila ficou preocupada, eu colocasse aqui, Camila andou preocupada. Então, esse verbo andar, nesse quesito, seria um verbo de ligação. Então, é um predicado nominal. Quando será um predicado nominal? Quando no predicado houver apenas um verbo de ligação. Aí é predicado nominal. E ele sempre vai vir acompanhado de um predicativo do sujeito. Que numa próxima aula eu vou estar trazendo aqui um vídeo explicando sobre predicativo. Certo? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto, mas isso fica para as próximas aulas. Identificando o sujeito e o predicado, nós já fizemos metade aí da nossa questão, né? Então, vamos lá. Camila é nosso sujeito, ficou preocupada, é o nosso predicado nominal, e o verbo ficou é o nosso verbo de ligação, e preocupada será o nosso predicativo do
sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque está dando uma característica ao sujeito. Pode ser uma qualidade, pode ser um estado, uma característica. Quando vier um verbo de ligação, que foi os que eu já citei, após ele sempre será um predicativo do sujeito, que geralmente são adjetivos, né? Mas na sintaxe a gente chama de predicativo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a segunda análise. Ontem, João e Tiago brigaram. Então vamos lá. Vamos identificar primeiramente o sujeito ou os sujeitos. Bom, vamos pegar o verbo aqui, que é o verbo brigaram, né? O verbo brigaram. E a gente pergunta: quem brigaram? João e Tiago. Então, João e Tiago é o nosso sujeito. E eu acabei esquecendo de colocar o tipo de sujeito. Vou fazer assim que fica melhor. João e Tiago é o nosso sujeito determinado, certo? Porque é um sujeito que a gente consegue identificar, então ele é determinado. E é um sujeito com dois núcleos. Então é um sujeito composto, não é apenas um sujeito, não pode ser apenas um núcleo, possui dois. Então é um sujeito composto, determinado composto. Achamos o sujeito, o que sobrar é o predicado. Então, brigaram ontem será o nosso predicado. E vamos identificar agora que tipo de predicado é esse. Vejam só, nesse predicado nós temos um verbo de ação. Um verbo também que se chama verbo significativo. Quando houver apenas verbo de ação, um verbo significativo, o nosso predicado será verbal. Fácil, né? Brigar é uma ação, é um predicado, então, verbal. Agora vamos analisar parte por parte. Já identificamos o sujeito, o predicado. Agora vamos analisar parte por parte aqui do período simples. Vou começar pelo início. A palavrinha ontem. Ontem está indicando um modo, então é um advérbio. Na sintaxe, a gente fala que é adjunto adverbial, certo? Ele está indicando aí um modo de quê? Está indicando o tempo, né? Então, é um adjunto adverbial temporal. João e Tiago já identificamos, que é o nosso sujeito. E esse verbo, gente? Esse verbo aí, ele vai ser o quê? Na sintaxe, nós temos os verbos transitivos e os verbos intransitivos e os verbos de ligação. Nesse caso, o verbo brigaram, ele já tem um sentido completo. Ele não precisa de um complemento. Eu simplesmente posso falar assim, João e Tiago brigaram. Você não pergunta o que para o verbo, nem de que para o verbo. Vocês vão entender mais na frente, porque eu estou fazendo essas perguntas para o verbo. Quando eu não preciso fazer nenhuma pergunta para o verbo, ele já tem um sentido próprio, um sentido completo. Ele é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Ele por si só, ele já traz um significado, ele já traz um sentido para a oração. Não preciso colocar nenhum complemento após ele. Esses complementos, eles são chamados de objetos direto e indireto. Agora vamos para a terceira questão, em que diz assim: resolveu-se a discussão imediatamente. Como é que a gente vai fazer aqui para identificarmos o sujeito desta oração? Resolveu-se a discussão imediatamente. Lembre-se que eu começo pelo verbo, né? Para achar o sujeito. Eu vou perguntar o que resolveu aqui nesse contexto aqui dessa oração. A discussão imediatamente.
Quando eu consigo transformar essa oração em outra oração, eu consigo identificar o sujeito. Para ficar melhor essa explicação, eu posso colocar assim: a discussão foi resolvida imediatamente. Olha só como a gente consegue descobrir o sujeito aqui. Quando você consegue transformar essa oração na voz passiva, neste caso aqui, da voz passiva sintética, que é essa primeira aqui, ó, tá na voz passiva sintética, para a voz passiva analítica, significa que nesta oração há sujeito. Então, nós temos um sujeito aqui. Qual é o sujeito? A discussão. A discussão é o nosso sujeito. Então, nós vamos colocar aqui a discussão. Melhor colocar o tipo de sujeito, né? Sujeito determinado simples, que seria a discussão. O que é que foi resolvido? A discussão. Imediatamente é só um adjunto adverbial, tá? De modo. Então, vamos lá. A discussão é o nosso sujeito. Qualquer dúvida, coloquem aí nos nossos comentários. O predicado. Que tipo de predicado é esse, gente? Se nós temos apenas um verbo de ação no predicado, vai ser um predicado verbal. E o nosso predicado será resolveu-se imediatamente. Vocês estão percebendo que quando a gente retira o sujeito, quando a gente descobre qual é o sujeito, o resto é tudo predicado, né? Então, ó, imediatamente é o nosso predicado verbal, pois possui como núcleo apenas um verbo de ação, ou também chamado de verbo significativo. Vamos lá para ver o que falta. Achamos o sujeito, o predicado, o tipo de verbo. Que verbo seria esse? Resolveu. Como após o verbo nós temos o sujeito, por quê, gente? Aqui é o nosso sujeito. Então, ele não tem nenhum complemento, ele não tem nenhum objeto direto e nem objeto indireto, ele tem apenas o sujeito. Então, isso será um verbo intransitivo. Lembre-se sempre, quando for um sujeito após o verbo, como nesse exemplo, será verbo intransitivo. Isso no início me causava muita dúvida, mas depois eu vi que realmente é assim que funciona. É assim que funciona na sintaxe. Após o verbo, se vier também um adjunto, ele vai ser intransitivo. Nesse caso aqui, ele vai ser também intransitivo, porque após ele não tem complemento, que são os objetos direto e indireto, como eu já falei aqui. E vou ficar sempre repetindo para vocês fixarem bem aí na cabeça de vocês. Agora vamos para esse se. Quando vier esse se após o verbo, ou ele vai ser índice de indeterminação do sujeito, ou ele vai ser partícula apassivadora. Se ele fosse índice de indeterminação do sujeito, não haveria sujeito, mas como tem sujeito, é partícula apassivadora. Quando houver sujeito, esse se vai ser partícula apassivadora. Vamos para nossa última palavrinha aqui da sintaxe, imediatamente. Imediatamente será o nosso adjunto adverbial de modo. O que aconteceu, né, aqui? Se eu falo que é imediatamente, que foi de forma rápida, foi de maneira imediata. Então, toda advérbio vai indicar o quê? O modo, né, do que como foi executado ali. Pode indicar tempo também. Então, o advérbio é a parte assim mais fácil de vocês aprenderem. Não é uma coisa de vício. Tem de modo, de tempo, de estado. Nós vamos ver no decorrer das questões aqui, vocês vão poder entender melhor. Então, até agora foi isso. Acho que não faltou nada aqui para a gente analisar.
Analisamos o sujeito, o predicado, o tipo de verbo. Quando temos o sujeito, o se, acompanhando o verbo, vai ser partícula passivadora. Imediatamente é o nosso adjunto adverbial de modo. Vamos para o quarto exemplo, que é alugam-se salas. Aqui está na voz passiva sintética, mas eu quero passar ela para a voz passiva analítica. Se eu conseguir, significa que nesta oração há sujeito, né? Alugam-se salas. O que são alugadas? Salas são alugadas. Então, nós identificamos aí o nosso sujeito, ó. Passo da voz passiva sintética para a passiva analítica, ó. Salas são alugadas. Veja só, quando você conseguir fazer essa transformação, que vai ser sempre um verbo de ligação com o verbo no particípio, quando você consegue transformar da voz passiva sintética para analítica, é porque há sujeito na oração. Então, nós já identificamos aqui o sujeito, que é a palavra salas, ok? Então, nós identificamos um sujeito. Esse sujeito é determinado porque nós conseguimos encontrá-lo, e é determinado simples porque é apenas um núcleo. No caso, a palavra salas. O predicado é um tipo de predicado o quê? Verbal, nominal ou verbo nominal? Nós vamos chegar no verbo nominal mais para frente, viu? Mas nesse caso aqui é o predicado verbal, porque como núcleo do predicado, nós temos apenas um verbo de ação. Então, é um predicado verbal, que é alugam. Agora vamos para o se. Ou ele vai ser indeterminação do sujeito, que não é o nosso caso aqui, ou vai ser partícula passivadora. Neste caso, vai ser partícula apassivadora. Então, até aqui nós já conseguimos analisar quase toda a estrutura aqui, né? Alugam-se salas. O tipo de sujeito que nós conseguimos encontrar, passando da voz analítica sintética para... Perdão, gente, a voz passiva analítica para a sintética. A analítica é quando a gente coloca o verbo e o se, né? Que vai, nesse caso, é partícula passivadora. Aí conseguimos transformar essa oração para a voz passiva analítica. Aí conseguimos achar o sujeito. Sempre vai ter uma locução verbal, né? São alugadas, que é um verbo de ligação, mais um verbo no particípio. Então, vamos continuar aqui. Parei no se, né? Agora falta identificar que tipo de verbo é esse. Como eu expliquei no exemplo anterior, na questão anterior, para falar mais claro, quando houver um sujeito após o verbo, vai ser sempre verbo intransitivo. Nesse caso aqui, dessas orações que são orações na voz passiva analítica, certo? Tá aqui na voz passiva analítica. Então, o verbo vai ser sempre intransitivo. Lembre-se sempre disso. Vamos para mais uma questão aqui agora. A questão 5. Precisa-se de paz. Olha só que está na voz passiva sintética, né? Nós temos que passar ela para a analítica. Precisa-se de paz. Se você tentar transformar essa frase aí, essa oração, igual eu fiz com as outras, será que a gente consegue? Se eu falo assim, se de paz é precisado, tá certa essa oração? Não existe, né? Então, não existe sujeito aí, gente. Precisa-se de paz. Outra coisa que vocês têm que se atentar é que sujeito não começa com preposição. Ninguém fala, de João é educado, ou de Juliana, da Juliana é professora. Não se coloca uma preposição antes do sujeito. Aí você já descarta essa possibilidade de existir sujeito aqui nesta oração. Então, é um sujeito indeterminado. Porque também, se você perguntar para o verbo, quem é que precisa? Ninguém sabe. É um sujeito indeterminado. Como nesse caso,
Não temos sujeito, no caso, o sujeito é indeterminado, né? Ninguém sabe quem é. O resto aí é tudo predicado, certo? Não aparece o sujeito aí, o sujeito está indeterminado. O restante vai ser tudo predicado. Então, é um tipo de predicado verbal, nominal, verbo nominal. Perceba que no predicado temos apenas o verbo precisar, que é um verbo significativo. Então, é um verbo de ação, né? Então, é um predicado verbal, porque nele só temos como núcleo um verbo. Vamos para agora analisar parte por parte, né? Que é assim que a gente analisa no período simples, parte por parte. O verbo precisa. Quem precisa, precisa de algo, né? Então, nesse caso aqui, esse verbo é um verbo transitivo porque ele precisa de um complemento. Ele não pode ser intransitivo porque ele precisa de um complemento para fazer sentido, para ele ter total sentido. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Se eu chegar numa sala de aula e falar para os alunos, eu preciso, aí os alunos vão se perguntar, mas a professora precisa de quê? Então, precisa de um complemento. Olha só, já estou falando, né? O verbo precisar aqui. Veja que ele precisa de um complemento, que no caso aqui vai ser um objeto indireto por causa da preposição. Toda vez que um verbo ele precisa de um complemento e este complemento ele vem preposicionado, ele vai ser um verbo transitivo indireto, porque para chegar ao complemento ele passa por uma preposição, diferente dos objetos diretos, que não precisam de preposição. Agora vamos para o se. Esse se aí, como não tem sujeito, ele é índice de indeterminação de sujeito. Veja como uma coisa complementa a outra. O sujeito é indeterminado, então esse se, ele não se refere a sujeito nenhum, então ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. E de paz será o nosso, olha que legal, vai ser o nosso objeto indireto, certo? O nosso complemento verbal, né? Que o complemento verbal ele pode ser ou objeto direto ou indireto. Neste caso, é o objeto indireto, porque ele vem preposicionado. Deixa eu selecionar aqui, ó. Isso aqui é o complemento verbal do verbo. E ele vem preposicionado. Então, ele é um objeto indireto. Precisa é o nosso verbo transitivo indireto. O se, ele é o nosso índice de indeterminação do sujeito. E nesta oração, não sabemos quem é o sujeito. Então, por isso que ele é indeterminado. Lembre-se que nas outras orações, nós colocamos sujeito determinado simples e sujeito determinado composto, porque nós conseguimos determinar o sujeito na oração. Neste exemplo aqui, nós não conseguimos determinar o sujeito. Então, é um sujeito indeterminado. Precisa-se de paz. Mas ninguém sabe quem é o sujeito. Ninguém sabe quem precisa de paz. Então, ele é indeterminado.